Você já sentiu que precisava mudar de cidade para mudar de vida? Eu já senti e foi me mudando de estado que as maiores transformações aconteceram na minha vida pessoal e financeira. Nesse vídeo eu vou te contar 3 experiências reais de cidades onde eu morei que tiveram o poder de transformar minha vida pessoal e financeira em poucos meses. Se você quer se mudar, meu amor, se prepara, porque esse vídeo vai fazer você sair daqui sabendo qual é o próximo passo. Bora! Olha só, eu anotei algumas coisas aqui para eu não me perder, porque eu falo muito. Então, vou sempre dar uma olhada no meu roteiro para a gente manter o foco. Eu trouxe esse vídeo como o primeiro vídeo do canal, porque é um vídeo que conta um pouquinho da minha história, então vai ficar mais fácil de vocês se situarem, entenderem mais ou menos o porquê que eu tô aqui, o que é que eu tô fazendo. É um resumo, um breve resumo. Eu sou pernambucana e aprendi na pele que o lugar onde você vive pode sim definir as suas oportunidades, digamos assim. Eu sempre morei no interior e eu sempre consumi muito conteúdo na internet desde muito nova. Eu via blogueiras e influenciadoras vivendo coisas extraordinárias por causa da internet, por causa de dinheiro. E, tipo, na minha cidade, aquilo parecia que nunca ia acontecer, sabe? Nunca ia ter oportunidades para mim, nunca ia rolar nada. Era sempre tudo muito difícil. Todo mundo trabalhava no comércio do seu pai ou na prefeitura, ou enfim, era muito difícil. E aí, em 2021, eu mudei de estado pela primeira vez. Eu saí do interior de Pernambuco para morar nada mais, nada menos que em Gramado, minha gente, no Rio Grande do Sul. E eu precisei de muita coragem para fazer esse movimento, porque foi uma providência de Deus na minha vida. Foi mesmo uma providência divina, assim, um milagre. Eu saí do interior de Pernambuco com R$ 100 e eu fui morar e trabalhar em Gramado, ganhando R$ 2.000 por mês, sem pagar alimentação, sem pagar moradia, gente. Foi tudo pago, nem a minha passagem eu paguei. Então eu precisei de muita coragem para fazer esse movimento, porque também poderia ser um golpe, né? Eu fui já com esse trabalho certo, mas poderia não ter sido nada do que eu imaginei. Coragem é uma coisa que você vai precisar se você quer mudar de cidade, se tá nos seus planos, se você passa horas no seu celular olhando como que é o custo de vida em tal lugar, você vai precisar de coragem, você vai ter que dar o primeiro passo, você vai ter que ir. E aí, Gramado tá no top 1 das cidades melhores para você crescer financeiramente, profissionalmente, digamos assim. É um lugar que tem muita vaga de trabalho. Todos os dias são postadas, liberadas centenas de vagas de trabalho em grupos de WhatsApp, em grupos do Facebook, sem falar das plaquinhas nos lugares, assim, por onde você passa, os comércios, os restaurantes, as lojas, os hotéis, tudo tem placa, contratando. Então, tem vaga sobrando, literalmente sobrando vaga de emprego, porque a demanda de a mão de obra não suporta a demanda. Acho que eu falei certo. As pessoas no sul, elas sabem disso, né? Os gaúchos, eles sabem disso. E sempre foi assim, sempre teve bastante oportunidade. Diferente da gente, que vem do Nordeste com sangue nos olhos, querendo trabalhar, querendo agarrar tudo. Então, eles são mais tranquilinhos em relação a isso. E por isso que o Sul, o Gramado, é um lugar que está recebendo muita gente de fora, muita gente do Nordeste, muita gente de Pernambuco, para trabalhar mesmo e ganhar dinheiro, porque dá para fazer muita grana. Tipo assim, ó, eu achava que R$ 2.000 era muita coisa, né? Eu cheguei em Gramado para trabalhar numa pizzaria e eu fazia aqueles bonecos da cabeça grande, sabe? Eu ficava dançando com aqueles bonecos, quase morria de asma, era uma agonia, foi bem difícil, mas eu ganhava R$ 2.000, cara, e não pagava alimentação, nem moradia, então foi incrível para mim, foi um período de muito aprendizado, de muito perrengue, mas que eu amava, era tudo lindo, tava tudo maravilhoso na minha cabeça. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz em Gramado foi lavar um banheiro. Eu tenho ainda as fotos da minha unha, como ficou. E eu amei, porque eu tava lavando um banheiro em Gramado, então pra mim tava ok. E quando eu comecei a conviver com as pessoas de lá, quando eu comecei a conhecer os gaúchos, eu vi que R$ 2.000 era muito pouco comparado ao que a cidade pode oferecer. A cidade, na temporada, em alta temporada, as pessoas ganham até R$ 10.000, trabalhando no emprego como garçom, trabalhando como barman, como barista, como recepcionista de hotel, como camareira, como recreador, como fotógrafo. Vou chegar lá nessa parte do fotógrafo. Então eu comecei a ver que o mínimo era tipo R$ 4.000, R$ 3.000, era disso pra cima. Dava para ganhar muita grana. E foi aí que o meu modelo virou uma chave na minha cabeça, sabe? De que o dinheiro, que a gente poderia ganhar muito dinheiro trabalhando. E aí eu comecei a trabalhar muito, trabalhei numa vinícola, quando eu saí da pizzaria, trabalhei numa vinícola, trabalhei em restaurante de hostel, trabalhei
como recreadora, trabalhei em várias coisas, diversas coisas, gente, porque além de você, se você quiser trabalhar no emprego fixo, você vai trabalhar no emprego fixo, carteira assinada, com todos os seus direitos. Se não, você pode fazer extra. Extra é uma coisa lá que sempre tem demanda, sempre, todos os dias, se você quiser, você faz um extra numa empresa diferente. Se você quiser fazer um extra hoje no restaurante, você vai, amanhã no hotel, amanhã como recreador, você pode diversificar. E os extras são no mínimo R$100, 130 por aí, por dia. Então, olha quanto que você tira mensal, sem vínculo com a empresa, sem ser CLT, somente como extra. Tudo bem que você perde os seus direitos, mas também você ganha o valor líquido todo, sem desconto. Então, é uma opção, né? Falando agora sobre moradia, valor de aluguel, alimentação, segurança, saúde. Aluguel é uma coisa bem cara lá, porque é uma cidade turística, uma cidade muito cara. Então, obviamente, a moradia também ia ser cara, né? É bem complicadinho para achar lugar para morar, mas se procurar, acha. E uma opção que eu vou deixar aqui para vocês é ficar em hostels. Assim que você chega, você pode ficar num hostel, que são ambientes super tranquilos, com muita gente que você pode conhecer, fazer amizade e já encontrar trabalho com a ajuda daquelas pessoas. Todo mundo ali se ajuda, todo mundo contribui, colabora um com o outro. Então, nesses hostels, eu morei em 2 hostels, os 2 em Canela, na verdade, mas tem em Gramado também. Em Gramado é um pouquinho mais caro. E Canela é uma cidadezinha a 8 quilômetros de Gramado. Quem já foi lá sabe que é uma avenida que interliga as 2 cidades, então muita gente mora em Canela e trabalha em Gramado. Canela tem um custo de vida um pouquinho mais baixo, mas não sei como é que tá agora. Eu saí de lá no final de 2022, então não sei como é que tá muito bem. Mas nesses hostels, na época, isso em 2022, eu pagava R$800 num hostel, tudo incluso, era 800, eu pagava lá. Meu quarto era privado e todos os outros cômodos da casa compartilhado, mas eu amava. Depois eu me mudei para um outro hostel com menos pessoas. Nesse primeiro de 800, morava 40 pessoas nesse hostel, então era uma loucura. Mas tinha muito banheiro, 2 cozinhas, 4 geladeiras, era um lugar que cabia todo esse povo. Nesse outro que eu fui morar, era só 11 pessoas. O quarto era mais arrumadinho, tinha ventilador, um cabide para pendurar as roupas, TV, e aí eu pagava 1.400. E os 2, muito central. Um era na frente da Catedral de Pedra, esse de 800. Na frente da Catedral de Pedra ainda existe. Se você for para Gramado, chega lá e vai, fica nesse hostel, porque vai dar certo, vai dar bom. Logo você consegue uma grana boa, arruma um apartamento só para você. Se você procurar, se for por imobiliária, tem, gente, tem muito apartamento muito bonito, mobiliado, tá? A maioria das casas lá é mobiliado. Então, morei em vários lugares em Gramado. Morei em casa, sozinha, morei em chalé, morei em kitnet, morei nos hostels. Ai, gente, explorei tudo que dava para explorar. A alimentação, eu não sei muito bem sobre a alimentação lá, porque eu não fazia, tipo, uma compra de mercado pro mês. Não fazia. Eu comprava as coisas que eu precisava, assim, para comer. Todo dia eu ia no mercado comprar uma coisinha. Coisa pouca, besteira, bobagem. Passei 2 anos lá. 2 anos? Passei um tempo suficiente lá para viver assim. Só me alimentando nos hotéis onde eu trabalhava, me alimentando nos restaurantes onde eu trabalhava, me alimentando pelos lugares e comprando coisinhas assim pouca. Mas eu acho que mercado é meio que universal. É o mesmo preço em todos os lugares que você vai. Então não tem uma coisa de, muito absurda. É tudo normal, tá? Não vai achando que meu Deus, eu não vou morar em Gramado porque lá eu ganho bem, mas também eu gasto muito. Tem um pouco disso, mas tem um pouco também de você saber administrar seu dinheiro, suas coisas ali, com quantas pessoas você vai. Se for um casal, por exemplo, dá pra você ter uma vida super tranquila, super confortável, você e o seu namorado, você e o seu marido, você e o seu marido e seu filho, numa cidade como Gramado. A educação é de primeira qualidade. Você vai conseguir uma escola pública que parece uma escola particular. Saúde também, eu fiquei doente 2 vezes lá, e as 2 vezes que eu fiquei doente, eu fui super, hiper, mega bem tratada nos hospitais, todos os exames de graça, né, pelo SUS. Então, Gramado tá no top 1, assim. Se eu pudesse, eu voltaria pra morar em Gramado hoje. Ainda é uma coisa que possa ser que venha a acontecer. A segunda cidade que eu deixo pra vocês como... chegou a mensagem no meu celular. A segunda cidade que eu deixo pra vocês como um bom lugar pra morar e ganhar dinheiro é Porto de Galinhas. Eu morei em Porto de Galinhas também. Quando eu estava em Gramado, eu estava trabalhando numa empresa como fotógrafa. Eu fui transferida com essa empresa para Porto de Galinhas, gente. Olha só, voltei para o Nordeste, só que agora empregada, sendo gerente de operações de uma empresa de fotografia que atua dentro de atrativos turísticos. Então pensa, a pessoa que saiu de Gramado, saiu de Pernambuco,
sem ser nada na vida, com 100 reais, indo trabalhar sendo aqueles bonecos da cabeça grande. Voltou como gerente de operações do Museu de Cera. Sabe o Museu de Cera? Super famoso em Gramado? Pois então, em um ano em Gramado eu já estava trabalhando como gerente dessa empresa de fotografia que atua dentro do Museu de Cera e ganhando mais de 6 mil reais. Teve mês que eu ganhei 11 mil reais e eu tenho contra-cheque para comprovar. Então eu voltei para o Nordeste por um período com o Museu de Cera e fui trabalhar em Porto de Galinhas. Gente, Porto de Galinhas é outro lugar também incrível para se morar se você quer ganhar dinheiro. Lembrando que isso são cidades que você vai morar para ganhar dinheiro, para trabalhar. Trabalhar muito, se entregar mesmo, sabe? Se você não quer muito trabalhar, se você está buscando um lugar que você quer mais descansar, não vai para Gramado, não vai para Porto, porque são lugares que giram 24 horas que você vai para trabalhar, sabe? Em Porto, também dá para ganhar bem. Não dá para ganhar tanto como em Gramado, mas é um lugar que você tem inúmeras possibilidades. Também na rede hoteleira, pousadas, restaurantes, bares na praia, barracas. Gente, todo mundo também paga o mesmo valor ali, um extra é em torno de 100 reais. Você consegue emprego CLT se você quer e você também consegue empreender. Porto é um lugar que dá para você empreender com qualquer coisa. Você pode vender alguma coisa na praia, você pode vender sua arte, você pode fazer, sei lá, se você faz sobrancelha, unha, cabelo, você pode alugar um lugarzinho e abrir um salão para você. Então tem muita possibilidade em Porto também. Por ser a praia mais visitada do Nordeste é Porto de Galinhas, está sempre em primeiro lugar ali nas pesquisas quando se fala de turismo no Nordeste. Então é um lugar que eu também indico para morar. Eu não voltaria para Porto, porque eu não gosto de praia, eu gosto de serra, eu gosto de frio. E Porto é muito calor e sol e aquele clima de praia, mas eu passei 8 meses morando em Porto e foram 8 meses de muito crescimento pessoal mesmo. Eu só trabalhava, treinava, me alimentava bem, cuidava do meu filho e estudava. Não fazia mais nada, quase não aproveitei a praia, só trabalhando, estudando, evoluindo. Foram 8 meses de muita evolução e que eu consegui muito dinheiro também. Consegui comprar um iPhone melhor, consegui colocar botox no rosto, preencher a boca, arrumar o nariz, consegui várias coisas, consegui me estruturar mesmo em Porto. Foi bem legal, foi um período de muito aprendizado e muito valioso para mim. Moradia em Porto, dá para você morar muito bem, pagando muito pouco. É mais barato do que em Gramado. Para vocês terem uma noção, vou trazer uma comparação aqui para vocês. Em Gramado eu pagava 1.400 num quarto do hostel, né? Lembram o segundo hostel que eu morei? O primeiro era 800, mas o segundo 1.400. Em Porto, eu aluguei um duplex, a coisa mais linda do mundo, com banheiro, banheiro em cima, banheiro embaixo, um quarto incrível, iluminação indireta. Gente, perfeito. Eu vou ver se eu encontro foto para deixar aqui para vocês. E eu pagava 2 mil reais nesse duplex, num condomínio, tudo bem seguro. Porto é um lugar muito seguro, assim como Gramado, cidades turísticas são muito seguras. Então é um lugar muito seguro que você não precisa se preocupar com assalto, com roubo, com andar com o celular preocupado na rua, não precisa. Se você estiver na praia em Porto e você deixar suas coisas na areia e for entrar no mar e voltar, suas coisas vão estar lá do mesmo jeito. É proibido roubar lá, gente. Tem uma parte em Porto que o tráfico domina. É um lugarzinho chamado Salina. Eu acho que é Salina o nome da favela, da comunidade. Tô esquecida agora, mas acho que é Salina. E lá o tráfico é o que domina, mas justamente por isso que é proibido roubar. Quem manda lá é o pessoal, assim, do tráfico mesmo, da favela. É uma praia, é praticamente uma ilha, né? Então, essa galera, eles meio que mandam lá e eles mantêm a ordem no lugar. Não vai acontecer de você ser roubado, sua casa, não vai acontecer. Você só vai acontecer alguma coisa com você se você se envolver no tráfico e você for lá pro meio da favela, enfim. Se você for buscar esse tipo de coisa, mas se você for buscar trabalhar, juntar dinheiro e crescer e evoluir, você vai conseguir em Porto de Galinhas, porque, ó, é incrível, incrível mesmo. Um lugar assim, maravilhoso, coisa de outro mundo. Viver em Porto é uma vibe completamente diferente de tudo que eu já experimentei da vida, mas eu sou do frio, eu sou da serra, então é por isso que. E aí eu fui sair de Porto e vim para onde eu estou hoje, que é Miguel Pereira, uma cidade no interior do Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. É um vale no meio das montanhas e aqui também é um lugar muito bom para se viver, para morar e para ganhar dinheiro.
Tem uma coisa aqui em específico que que tem dominado, né? Isso vai mudar porque tem muito empreendimento abrindo, mas tem uma coisa aqui que domina a economia da cidade, que é a Terra dos Dinos, que é o maior parque de dinossauros da América Latina. Então, muita gente, se não a cidade inteira, trabalha na Terra dos Dinos. Eu vim para cá para trabalhar nesses atrativos turísticos. Lembram que eu era gerente de operações de uma empresa de fotografia que atua dentro de atrativos turísticos, que saí de Gramado, fui para Porto e vim para cá com a empresa para trabalhar no Maria Fumaça, que é o trem, que tem passeios de trem aqui, na Terra dos Dinos, no Parque das Aves, em todos os atrativos, e inclusive no Museu de Cera, que a gente trouxe o Museu de Cera para cá. Inclusive nele, porque a cidade quer ficar conhecida como a Gramado Carioca. E eles estão fazendo tudo isso, né? Eles estão estruturando a cidade para se parecer muito com Gramado. Logo, é uma cidade muito segura, muito bonita, muito limpa, esteticamente muito fofinha, sabe? Uma cidade incrível, de interior mesmo. E que você consegue ganhar muito dinheiro, tanto trabalhando como CLT, como fazendo extras, porque assim como Gramado, aqui tem muita vaga, gente, muita vaga. Tem vaga sobrando e as pessoas não querem trabalhar ou não tem gente suficiente para trabalhar, não sei que tem vaga sobrando. Hotel, restaurante, bares, gente, tá assim, ó, Terra dos Dinos, os atrativos turísticos, as coisas que vão abrir. E uma coisa que você pode fazer aqui é empreender, porque é uma cidade onde tudo está começando a acontecer. Então você tem N possibilidades para empreender com algo que você quer e se dar bem, e ser o primeiro a fazer isso, e ser pioneiro na cidade. Em relação à segurança, também é muito seguro, acho que eu já falei. Moradia é muito mais barato. Hoje eu moro numa casa. Oi, já vou. Então, assim, não existe uma cidade perfeita, mas existe a cidade certa para o seu momento. Hoje, eu me seguro aqui em Miguel, eu quero ficar aqui porque é uma cidade mais tranquila e uma cidade que eu consigo empreender e colocar o meu... Eu consigo empreender e colocar o meu produto em destaque numa cidade onde está tudo começando. Então, aqui eu tenho mais possibilidade de fazer o que eu quero para essa fase da minha vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, já ativa as notificações. Porque aqui a gente vai falar muito sobre lugares, sobre dinheiro, sobre sobre empreendedorismo, renda, coragem e vida real, né? E quem sabe eu te ajudo a encontrar um lugar para você no mundo. Já me deixa nos comentários qual dessas 3 cidades te encheu mais os olhos, para onde que você iria hoje se você pudesse. E qual cidade que você já tem vontade de morar? É óbvio que não são só essas 3 cidades boas, né, gente? Tem inúmeras cidades, eu conheço muitas. Tantas que eu fiquei pesquisando, tantas vezes pesquisando para me mudar, para ir para lá, porque eu amo isso, sabe? Eu amo recomeçar, eu amo mudança de cidade, não mudança de casa. Eu amo isso, de recomeçar, de aproveitar aquele gostinho, sabe? De ser tudo novo na cidade, de você sair para conhecer e tal. Amo, sou apaixonada por isso. Mas, né, hoje eu preciso me segurar porque eu tenho meu filho, eu tenho meu sobrinho, eu tenho um relacionamento, então ele tem escola, tem os amigos. Quer aparecer aqui? Vem dar um oi. Olha, gente, quem é? Esse aqui é o meu filho, que chegou agora da escola. E ele vem sozinho, gente, tem transporte público, é super seguro, a escola também é pública, mas parece escola particular. É incrível, a educação aqui em Miguel Pereira também é muito maravilhoso. Parece? Parece. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!